Olá, paz do Senhor. Já fez seu devocional de hoje? Hoje o nosso devocional é com Salmos 10. E nós vamos estar orando, meditando a palavra e depois também orando ao final. Amém? Então, se você está acompanhando aí esse devocional com Salmos, continue conosco para que a gente possa crescer juntos. Amém? Então, hoje é o Salmos 10. Salmos 10 nós vamos estar lendo, meditando e vamos orar antes de iniciar a nossa meditação. Então, feche seus olhos. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por esse momento. Que o Senhor possa abrir nosso entendimento para receber a Tua palavra. Pai, que isso venha frutificar em nossas vidas, que nós possamos ter sabedoria e compreensão daquilo que o Senhor deseja falar conosco. E que nós possamos ser obedientes à Tua palavra. Nos ajude a ter o coração inclinado a Te ouvir, a ter o coração inclinado a Te obedecer. Em nome de Jesus. Abençoa, Deus, cada pessoa que está nesse propósito de devocionais diários e que nós possamos crescer junto na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Então, Salmos 10 está falando assim, olha. Por que, Senhor, permanece afastado e te ocultas no tempo de aflição? Com arrogância os ímpios perseguem o indefeso, que fiquem emaranhados em suas próprias tramas. O infiel se gaba de sua própria ambição. O avarento menospreza e insulta a Deus. Vamos parar um pouco aqui só para a gente meditar parte por parte. Aqui é um questionamento, né? Por que, Senhor, permaneces afastado e te ocultas no tempo da aflição? Por que essa pergunta? Porque geralmente no tempo de aflição, no tempo de angústia, no tempo difícil, a gente acha que Deus está afastado. A gente tem a sensação de que Deus está distante, porque é a luta, porque é a aflição, porque é a dificuldade, e a gente arremete a dificuldade, a luta, a aflição, a coisas ruins, então Deus não está no negócio. Só que a gente precisa se lembrar que Jesus passou por um período de aflição, de dor, mas Deus estava com ele. E ele fez essa mesma pergunta, né? Por que me abandonaste, Senhor? Né? Que fala, na tradução fala Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que desamparaste ou por que me abandonaste? Então, o pecado, ele nos afasta do Senhor. E Jesus se fez pecado para que nós possamos nos aproximar novamente de Deus. Então, muitas das vezes, quando há aflição, momento ruim, momento de tristeza, isso aí faz parte da nossa vida por causa do pecado. É uma ação do pecado na vida do homem, é uma consequência do pecado. Tanto que no céu, onde não haverá pecado mais, onde a restauração será completa do Senhor, lá no céu não haverá tristeza nem dor. Então, a dor, a aflição, a tristeza, ela faz parte da nossa vida terrena, por causa do pecado. Mas isso já foi decretado um fim, né? Um fim completo, porque Deus pode dar fim à nossa aflição, mas aí virão outros. Deus pode dar fim ao nosso vale, mas virão outros vales. E nós precisamos ter consciência de que Deus está conosco no vale e no monte. Então, enquanto a nossa vida terrena está, enquanto nós estamos nessa existência, na vida terrena física, nós temos de ter consciência. Nós não vamos viver só dias bons. Haverá dias ruins, haverá montes, mas também haverá os vales. O que eu preciso? Confiar em Deus mediante a todas essas situações, de montes ou de vale. Confiar no Senhor, né? Entregar para o Senhor. Tanto os períodos bons como os períodos ruins. Está sempre na mão do Senhor, sempre na presença do Senhor. Não deixar que nada interfira nesse relacionamento de estar com o Senhor, de buscar o Senhor. Aqui, o salmista está num momento de dificuldade, mas o que ele foi fazer? Orar ao Senhor. Ele foi falar com Deus do seu momento de dificuldade, ele foi pedir a Deus justiça. Deus é o justo juiz. Nós podemos entrar na presença de Deus e pedir a Deus para fazer justiça, não conforme a nossa vontade, mas conforme a vontade do Senhor. E não no sentido de vingança, mas o que a Bíblia fala? Para a gente amar os nossos inimigos. Então nós devemos chegar a Deus abençoando os nossos inimigos. Disse, Senhor, eu sei que a pessoa fez mal para mim, eu sei que a pessoa tem falado contra mim, mas para cumprir a palavra do Senhor, por mais que às vezes eu não sinta essa vontade, eu não queira, mas por obediência à tua palavra, eu abençoo essa pessoa.
Eu abençoo, o Senhor, prospera essa pessoa. Porque se o Senhor prosperar ela, abençoar ela, ela vai esquecer da minha vida. Se ela tiver bênçãos na vida dela, coisas para se preocupar na vida dela, ela vai esquecer da minha vida. Então, quando nós temos esse sentimento de abençoar aquele que nos amaldiçoou, que o amor cobre uma multidão de pecados, é o que a palavra fala, e aí nós vamos estar cumprindo a palavra de Deus, mas nós devemos entregar para Deus. Então, os salmos é para a gente compreender isso, que às vezes a gente tem esse sentimento de vingança no nosso coração. Então nós devemos entregar esse sentimento de vingança a Deus, falar com Deus, ser sincero com Deus, e Deus vai agir conforme a vontade dele. Amém? Então nós não precisamos fingir na presença de Deus que não está sentindo, que não está doendo, que a gente não quer vingança. Não, diante de Deus nós temos que estar sem maquiagem, que eu posso dizer assim. Eu ia falar uma outra palavra, mas para o vídeo não ser derrubado. Então diante de Deus nós devemos estar sem maquiagem, né? Com a cara limpa, falando a verdade, expondo o nosso coração ao Senhor e deixando Deus agir. Então, os salmos, ele fala, é o rasgar do coração de Davi e de outros salmistas, falando a verdade. Então, nós aprendemos com isso, em falar a verdade a Deus. E os salmos são uma oração a Deus. E uma referência para nós de oração, como nós devemos orar ao Senhor. Amém? E aqui vamos continuar. O ímpio é soberbo, não quer saber desse assunto. Deus não existe, é tudo que de fato pensa. Então, impiedade, não buscar a Deus. Soberba é se achar superior ao Senhor. E aí, aqui fala, ele não quer saber de Deus, ele acha que Deus não existe. Às vezes, pelas circunstâncias, pela forma que foi criado. O soberbo, o ímpio, ele não quer saber de Deus, ele não quer a opinião de Deus para nada que ele decide na vida dele. Então a vida dele, ele faz o que ele quer, e muitas das vezes dá certo o que ele quer fazer dá certo. Então ele se ensoberbece mais ainda, achando que não precisa de Deus. Então isso é impiedade, é daí que surgem todos os males. É quando nós deixamos entrar na nossa mente que nós não precisamos de Deus, que Deus está muito distante ou Deus não existe, e aí nós começamos a cometer pecados, e o pecado traz a morte. E aí começa uma multidão de maldades, de coisas ruins que acontecem na terra. É sempre pelo fato do homem escolher se afastar de Deus, não querer saber de Deus. Mas Deus nos deu um caminho de volta para Ele, que se chama Jesus Cristo. Então nós devemos nos apegar a Jesus, a palavra de Deus, a presença de Deus. É isso que nos traz de volta aos seus caminhos. Às vezes no caminho, na caminhada cristã, a gente pode ter no percurso algumas coisas que nos tiram o foco, mas nós devemos sempre nos voltar ao Senhor, nos arrepender e voltar à presença de Deus, voltar à casa do Senhor, porque Ele está sempre disposto, como o pai do filho pródigo, Ele está sempre disposto, esperando a gente voltar. Amém? Então, aqui está falando da atitude do ímpio, do soberbo, do avarento. O avarento é o que menospreza, né? Ele insulta a Deus. Ele acha que o dinheiro, a avareza é acúmulo de bens, né? Então ele acredita que o dinheiro o protege, o dinheiro o guarda, o dinheiro o livra das coisas ruins. E quando na verdade é só Deus que pode fazer. Quando o dinheiro se torna um Deus, a maldade cresce mais e mais. A Bíblia fala assim, que o amor ao dinheiro não é o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o dinheiro não é mal, mas são as pessoas, nós, seres humanos, somos inclinados ao mal. Então, nós podemos usar o dinheiro de maneira má e ruim, ou nós podemos usar de maneira próspera e boa. Então, é o que o ser humano faz com o dinheiro que o torna bom ou mal. E aqui está falando que o avarento insulta a Deus. Então, avarento, acúmulo de bens, querer as coisas boas só para si e esquecer do próximo, é avareza, e isso é um insulto ao Senhor, que tudo fez. Eu explico isso aqui para os meus filhos. Deus que fez tudo, porque às vezes a gente, com o cotidiano, com a vida que a gente leva hoje, com a revolução que teve industrial, as pessoas acreditam que as coisas vêm do supermercado. Mas eu explico para os meus filhos, não, as coisas não vêm do supermercado. O que tem no supermercado foram coisas criadas por Deus, o homem embalou, colocou
no pacote e hoje vende para nós. Mas o arroz é retirado da terra. A terra foi criada por Deus. O grão foi dado por Deus. A semente que Deus deu e se multiplicou. Então, tudo que há na terra é de Deus, pertence a Deus e Ele deixa a gente usufruir. Mas quando a gente usufrui disso com avareza, com usura, isso desagrada ao Senhor. Então, tudo pertence ao Senhor e cada um de nós vamos responder diante de Deus como nós usufruímos daquilo que Ele colocou nas nossas mãos, como que foi utilizado. Então, vamos continuar. Aqui está falando dos negócios do ímpio. Seus negócios têm contínuo sucesso. Foi o que eu falei, que às vezes pode até dar certo. Muito além da sua compreensão está a tua lei. Então a palavra de Deus está acima da nossa compreensão. Por isso ele faz pouco caso dos seus adversários, pensando consigo mesmo: eu sou inabalável. Praga nenhuma me atingirá, nem a mim, nem aos meus descendentes, por causa do dinheiro, né? Sua boca está sempre cheia de fraudes, maldições e ameaça, violência, todo tipo de maldade estão na sua língua. Põe-se de emboscada próximo aos vilarejos e às escondidas massacra o inocente. Fica à espreita como um leão escondido. Coloca-se de tocaia para apanhar o necessitado. Agarra o pobre e o arrasta em sua rede. Ele espreita, se agacha, se encurva e o infeliz cai em seu poder. Imagina consigo mesmo: Deus se esqueceu, escondeu o seu rosto e nunca dará atenção a isso. Então o ímpio, ele sempre acha que Deus não está vendo. E às vezes, por ele ter sucesso naquilo que faz, ele acredita que Deus não está enxergando aquilo que está acontecendo. Mas Deus é misericordioso e longânimo e nos dá a oportunidade de arrepender. E essa oração aqui é um clamor pedindo a Deus. Olha, no 12 está falando assim: levanta-te, Senhor, ergue a tua mão, ó Deus, não te esqueças dos desamparados. Porque o ímpio despreza a Deus, dizendo em seu íntimo: tu não pedirás contas. Mas tu vês o sofrimento e a dor, e tomas esses sentimentos em tuas mãos. O sofredor se entrega a ti, pois tu és o protetor do órfão. Quebras o braço do ímpio e do maldoso, pede conta da sua crueldade, até que dela nada mais seja visto. O Senhor reina todos os dias e eternamente. Da sua terra desaparecem os outros povos. Tu, Senhor, ouve a oração dos necessitados. Então, nós devemos orar e buscar o Senhor, para que Ele faça justiça. Não nós nos vingar das pessoas, mas o Senhor, entregar na mão do Senhor. Tu lhes fortalecerás o coração e atenderá o seu clamor. Então, Deus fortalece o coração do necessitado, do pobre, do órfão. Quantas pessoas que a gente vê que mudou de vida, que a vida foi transformada por depositarem a sua confiança em Deus. Às vezes se sentiam encurralados, sem saída, mas decidiram confiar em Deus, entregaram suas vidas para Deus e a vida delas foi transformada, porque Deus a fortaleceu o coração. Algumas buscam outros meios, tiram sua vida, se entregam ao álcool, a algum vício, porque não querem lidar com aquele problema que está no coração. Mas quando nós tomamos a decisão correta de nos entregar a Deus, Deus fortalece o nosso coração. Então guarde isso. Se você está passando um momento de luta, de dificuldade, entregue o seu coração a Deus. Não tome decisões baseadas na sua dificuldade, baseadas na emoção, no calor do momento. Entregue o seu coração a Deus e Ele vai te fortalecer. Amém? E atenderá o seu clamor. Ele defende o que não tem pai e o oprimido, a fim de que o homem que é pó já não provoque o terror. Então, Deus é o nosso defensor. Se você se sente nessa situação de orfandade, de dificuldade, de bloqueios, né, de barreiras, de coisas que você não consegue romper, entregue seu coração a Deus. Ele vai fortalecer o seu coração, Ele vai atender o seu clamor e Ele vai te dar um meio para sair desse vale, desse momento difícil. Mas você tenha consciência disso, que na vida nós temos vales e montes. Mas nós devemos confiar em Deus em todas essas situações. Ele nos tira do vale. Mas quando vier outro vale, nós devemos continuar confiando em Deus.
que Ele nos tira. E é só na eternidade que nós vamos sair desse ciclo de vale e de monte. Na eternidade, nós estaremos eternamente felizes na presença do Senhor. Amém? Então, é importante ter isso em mente, de confiar em Deus em todas as circunstâncias. Confiar que Deus é um Pai, não como o nosso Pai terreno, mas um Pai como o Pai da eternidade. Um Pai amoroso, um Pai que nos ouve e um Pai completo, perfeito, sem defeito, sem erro, sem pecado. Amém? Então, vamos orar e confiar em Deus. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por esse momento, obrigado pelo discernimento que o Senhor nos deu. E nós entregamos esse dia, Senhor, nas suas mãos, que o nosso coração esteja inclinado a Ti, em nome de Jesus. Amém, gente? Que Deus abençoe.